Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como o Luiz Fernando falou aqui, hoje o nosso tema aqui é o empreendedorismo na pintura. Meu nome é Fernando Freitas, a gente vai falar sobre esse tema aqui. Um tema que às vezes parece um bicho de 7 cabeças aí para muitos pintores, né? Só que na verdade não é. É mais simples que vocês podem imaginar aí. Primeira coisa que eu gostaria de saber aqui do pessoal aqui, quem aqui é pintor? Show, temos muitos pintores. Quem é pintor empreendedor? Isso aí, galera, tem medo de levantar a mão. Bora levantar. Muitas vezes as pessoas pensam assim, pô, para eu ser um empreendedor, as pessoas pensam que empreendedor é só o cara que tem aquela empresa grande, vários funcionários, né? Tem uma estrutura grande. Esse cara é o empreendedor. Na verdade, não. Empreendedor, na verdade, na minha opinião, né, que não existe um conceito assim fixo disso, deixou de ser, é um cara que, de livre e espontânea vontade, ele vai investir em alguma coisa, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem um sonho de onde ele quer chegar e ele transforma da vida dele aquilo ali, ele se esforça naquilo ali, assume riscos, né? Porque todo empreendedor ele não tem nenhuma garantia, não tem nada. Então, assim, toda pessoa que empreende, primeiro é uma pessoa apaixonada pelo que ela faz, entendeu? Então, se você é um pintor e você é apaixonado pelo que você faz, você é um empreendedor. Você empreende aí na área da pintura. Dito isso, vamos começar aqui um pouquinho. Eu vou trazer um paralelo do que eu acredito que é a estrutura que todas as empresas, toda e qualquer empresa tem que dominar essas 3 áreas aí para ser uma empresa de sucesso. E os pintores também têm que dominar essas 3 áreas se eles quiserem ser um pintor de sucesso, ter uma empresa de sucesso, tá? Essas 3 áreas, qual que é? A primeira área, eu vou chamar aqui de área técnica. O que é essa área técnica? Em qualquer empresa, toda e qualquer empresa, ela entregar o produto ou o serviço que ela se propõe. Igual a Secola vende tinta. É obrigação dela vender tinta de qualidade. A tinta que atende os clientes dele da melhor forma possível. Então, toda essa parte técnica de como fazer tintas melhores, cada dia desenvolver, estar sempre num processo de desenvolvimento, para a produção de tinta, no caso, né, seria isso. Para nós pintores, o que é a parte técnica? É de fato a gente entregar um serviço de qualidade, a gente saber pintar. Só que, cara, essa parte técnica, muitos pintores só ficam nela, só acha que existe só ela, e não é ela só. Tem outras 2 partes que às vezes a gente não tem a consciência da importância delas, e a gente vai esmiuçar cada uma dessas partes aí através desse nosso bate-papo, desse nosso workshop aí. Vocês vão ver como ela é muito importante. Então, a parte técnica é entregar o produto ou o serviço que você se propõe a entregar aí, né? A segunda parte, que é uma parte de extrema importância, que eu digo, que a grande maioria dos pintores não tem nem consciência que isso é importante, que é a parte que eu chamo da área gerencial. O que é a área gerencial? A área administrativa. Cara, é você ter todos os recursos ali, os seus recursos técnicos do dia a dia, para você conseguir atender o seu cliente, ter um capital de giro, que é um dinheiro que você precisa ter simplesmente para a sua empresa conseguir funcionar. É você tentar otimizar sempre o seu serviço ali, é você gastar menos do que você ganha, e às vezes pessoas que têm uma estrutura menor, que entra menos dinheiro, no final ele ganha mais dinheiro lá. Eu vou explicar depois aqui como é que funciona isso aqui. Porque às vezes eu já vi em casos de empresas, de empreiteiros de pintura, né, o cara girar coisa de 70 mil reais por semana, coisa de 30 pintores, máquina, airless, para tudo quanto é lado e tal, e chega no final do mês o cara não sabe para onde que foi a grana dele, entendeu? O cara quebra, o cara tem uma técnica muito boa, entrega um serviço muito bom. Tem a outra parte que eu vou falar aqui, que é a parte comercial. Ele vende muito bem o seu próprio serviço, mas ele não tem uma parte gerencial, ele não sabe o que entra, ele não sabe o que sai, ele não sabe quais são os custos dele, e isso aqui é uma coisa que a gente negligencia muito, mas é que de extrema importância. Dá para você se manter pequeno, igual eu disse, o empreendedor não precisa ser o cara gigante. Você e um ajudante, você pode ser um empreendedor e ganhar grana, ganhar uma grana boa com pintura, se você dominar essa parte aqui.
E a terceira parte que eu falei que toda e qualquer empresa tem que dominar é a parte comercial. Isso, a gente de pintura aqui, qual que é o jeito que a gente consegue os nossos serviços? Você aqui, ó, meu amigo Jefferson, conta pra mim, como que você consegue mais clientes aí? Instagram, Facebook, cartãozinho. Beleza. Mas o forte, como é que você consegue mais trampo? Os seus trampos chegam mais? Boca a boca, né? Um outro pintor, vamos lá, Anailton, desculpa. Como é que você consegue mais clientes aí? O grosso, como é que chega mais clientes para você? Parcerias? Legal, bacana. O nosso forte aqui, eles não falaram isso, mas o boca a boca é muito isso, é principal isso, é a indicação. No nosso ramo de serviço, a indicação aqui, né, é o mais forte. Só que a gente esquece que tem outras várias vertentes, outros vários ramos que você consegue investir para você conseguir mais clientes. Porque, igual, a gente teve uma época que os pintores mais antigos vão saber melhor que eu até, que teve um boom aí no Brasil que se construía para tudo quanto é lado, sobrava serviço. Cara, você tava em um, já tinha uns 3 marcados para frente e tal, tava uma loucura. Então até o cara que era mais ou menos aqui, ó, na técnica, ele tava cheio de trampo, tinha serviço pra caramba. Só que de uma hora para outra veio a crise. E veio a crise, muita gente foi pra rua, muita gente ficou sem serviço, muita gente que dependia exclusivamente do boca a boca, caiu muito, caiu para todo mundo. E aí, como a pessoa não tem a consciência que ela precisa de desenvolver o marketing dela, desenvolver as técnicas de venda mesmo, igual a todas as grandes empresas, elas estão aqui hoje nessa feira por quê? Para desenvolver isso aqui, ó, a parte comercial. Todas as empresas aqui investiram milhões aqui para estar aqui nessa feira aqui, justamente para fazer isso aqui, ó, para poder vender. Por quê? Cara, se você não vende, você pode ter uma parte gerencial sensacional, gerir tudo, saber todos os seus custos, você pode ter uma técnica absurda, você pode ser um artista, só que se você não sabe vender o seu serviço, cara, volta e meia você vai ficar parado, entendeu? Volta e meia você fica parado e isso aqui, ó, essas duas partes são as partes que os pintores pecam mais. Eu conheço diversos pintores aí, caras muito melhores que eu, muito mais experientes que eu, tenho uma técnica fantástica, que os caras ficam parados. Não consegue serviço, bate na minha porta, Fernando, me arruma um serviço e tal. Eu falei, pô, cara, mas você é um cara muito foda, velho, você trabalha muito bem, por que você tá parado? Porque o cara, assim, o comercial dele é muito ruim, sabe? Ninguém acha ele, ninguém descobre que ele não consegue passar uma confiança para os clientes dele, perdendo orçamento pela metade, por causa de preço e tal, entendeu? Esses mela-parede que a gente chama aí, por aí. Então, essas 3 áreas aqui, ó, são as áreas que a gente vai conversar um pouco mais, que, como eu disse, toda e qualquer empresa, de todos os portes, tem que desenvolver constantemente essas três áreas aqui. Eu vou deixar uma palavrinha aqui que eu quero que vocês fiquem só um segundinho, Antônio. Esqueci de falar. Pessoal, como eu disse, isso aqui é um bate-papo, tá? É um workshop e tal. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma observação, levanta a mão, que assim que eu terminar a minha frase, eu dou a fala, beleza? Eu vou deixar só uma palavrinha aqui, ó, que eu quero que vocês lembrem dela no decorrer, que vocês vão entender mais aí. A palavra é essa aqui, ó. Foco. Beleza? Então, bora pra frente. Vamos começar aqui na parte técnica. Aí eu vou pedir um pouquinho da participação de vocês aí, tá? Cara, a parte técnica, como eu disse, toda e qualquer empresa está sempre aí no mercado e uma área das empresas que sempre crescem, né? A gente chama de pesquisa e desenvolvimento. Todas as empresas grandes têm um setor que é só para isso. Ou seja, tinta, vamos supor, setorzinho de tinta aí. Cara, todo dia as pessoas estão pesquisando tintas novas, estão lançando produtos novos, estão procurando se aperfeiçoar. Na feira aqui a gente está vendo justamente isso, são as novidades que o mercado está trazendo para a gente. E assim, nenhuma empresa sabe tudo da área que ela mexe. Nenhuma empresa, não, agora eu já sei tudo, não preciso mais não, e é isso aí, vou ficar por aqui. Essa empresa amanhã morre, entendeu? Porque o mercado é sempre muito competitivo. Então, tá todo mundo ali, cara, naquela, assim, é uma briga de leão mesmo, sabe? Então,
a gente tem que ter consciência que a nossa técnica tem que estar sempre em desenvolvimento, sempre. Se a gente quiser ser um empreendedor de sucesso dentro da pintura, a gente tem que ter consciência que a gente nunca vai saber tudo, nunca, porque, cara, a pintura, nossa, é uma gama muito grande, por mais que você estude, você nunca vai ficar, tipo assim, 100% em tudo, em tudo. Aí o que eu queria perguntar para vocês aqui, ó, vamos fazer uma listinha rapidão das áreas que existem dentro da pintura aí, que você acha que, assim, que você precisa desenvolver ainda, uma que você é bom e como você acha que você precisa desenvolver. Vamos aos pintores aí. Vamos lá, meu amigo, fala aí. Você mesmo. Fala uma área que você acha que você, não, eu tô bom, e uma área que você acha que você precisa melhorar dentro da pintura. Que você precisa desenvolver, que você gostaria de aprender. Uma área assim que você, pô, esse eu não sei, mas eu acho que seria legal. Marmorato, bacana. Olha, ele citou aqui, ó, duas áreas da pintura. A primeira área que ele citou aqui, que ele falou que ele já domina bem, é o acabamento. E o que seria esse acabamento? Seria a pintura lisa que a gente faz aqui, que é a massa corrida, né? A tinta mesmo e tal, essa parte aí. Então vamos colocar aqui pintura lisa. Cara, pô, você sabe tudo de pintura lisa? Tudo. Se eu te pegar, vamos supor, dentro dessa pintura lisa aqui, tem os processos de pintura, né? Você pintar em cima de gesso liso é de um jeito, você pintar em cima do gesso acartonado é de outro jeito, você pintar em cima do reboco novo é de um jeito, do reboco velho é de outro jeito, do reboco fraco, uma repintura, não é mesmo? Todos esses tipos, todas essas pinturas são processos diferentes que têm produtos diferentes, né? Só nisso aqui, cara, a gente fica um tempão falando só sobre isso aqui, sobre as patologias que tem, sobre as diferentes superfícies que você vai, os diferentes acabamentos de tinta, são diversos tipos de tinta, entendeu? Então, só dentro disso aqui, cara, patologias tem várias. Para cada área. Eu estava conversando com o Juliano hoje mais cedo. Pô, as patologias que dá numa cidade do litoral é diferente das patologias que dá em, sei lá, na cidade que eu moro, BH. Entendeu? São outros tipos de coisa por causa do clima. Então, assim, se eu sou um pintor de Belo Horizonte e vou pintar numa cidade do litoral lá no sul, cara, às vezes vou me deparar com uma situação que eu não tenho nem noção de como é que eu faço aquilo. E o que eu faço? Eu vou bater no peito. Não, eu sou pintor profissional, eu manjo, que não sei o que, eu arrocho de qualquer jeito ali e boa. Não, cara, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, tem que procurar se desenvolver em cima disso. Mas vamos correr aqui. Outra área que ele falou que ele tem o interesse de se desenvolver é a pintura decorativa, que está muito em alta agora. A pintura decorativa, que inclusive a gente vai ter mais tarde aqui um workshop do Edson Costa, vai fazer o cimento queimado da Cia Color aqui, é legal que vocês fiquem aqui para as 18 horas, que é uma área que está muito alta, muito legal. Mas, cara, pintura decorativa, quais são os efeitos que tem? É o cimento queimado? Legal. É o marmorato? Legal. Agora tem outros... Cara, efeito decorativo no Brasil está engatinhando ainda, tá? Lá pro lado da Itália, velho, é para lá de 500 produtos diferentes e tal. Então, assim, as coisas vão vindo, vão chegando. Cara, a gente está só nisso aqui. Agora vamos pintura airless, com aquela máquina que está ali do lado ali, ó. Quais são os pintores que dominam aquilo? Tem uma diversidade de bicos enorme. Tem um bico para cada tipo de situação, para cada tipo de tinta, vazão, leque, enfim, cara. E nisso aqui, ó, você vai listando. Tem laca, tem pintura com pistola, ar comprimido, tem texturas rústicas, revestimentos, igual a Cia Color lançou aí, o Cia Cristal, Diamante Negro, que é um lançamento deles também. Tem toda uma gama, cara, é muita coisa. E aí, sinceramente, eu já ouvi muitos pintores falando, pintura eu já sei tudo já, só. E se a gente chega lá, a gente se vira, resolve. Só que, cara, não é assim, entendeu? Não é assim. Igual, se você quer estar sempre tendo sucesso no mercado, sendo um pintor empreendedor, e como essas empresas aí estão se desenvolvendo, você tem que se desenvolver mesmo nessas áreas, entendeu? E aí, que eu vou voltar nessa palavrinha que eu coloquei aqui atrás. Foco. Em todas as áreas aqui você tem que ter foco. Por quê? Cara, você vê isso tudo aqui e você fala, caraca, velho, eu nunca vou dominar isso tudo.
eu nunca vou ser bom nesse trem. Aí você pega e você quer aprender tudo de uma vez. Você pega lá na internet lá e você começa a assistir uma porrada de vídeo, começa a ler um monte de coisa, você pega os boletins técnicos das tintas e lê tudo e quer aprender tudo. No final das contas, você vai saber nada de um monte de coisa. Você não vai ser bom em nenhuma delas, entendeu? Então, cara, você não precisa ser bom em tudo. Você precisa ser bom, começa assim, ó. Pintura lisa, eu vou ser bom nisso aqui. Eu vou atender o meu cliente da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Apareceu um problema, cara, eu vou entrar no site, vou pesquisar, vou procurar bibliografias nos sites dos fabricantes. Tem lá os boletins técnicos, tem o site da Abrafat, que tem muitas coisas que você pode pesquisar também. Cara, eu vou ser muito bom, vou ser muito bom. Eu vou ser o cara nisso aqui. Vou atender meu cliente da melhor forma possível. Eu já te falo que isso aqui já entra um pouquinho lá no comercial, a gente vai chegar lá. Então, aí vamos supor, aí depois apareceu a pintura airless. Cara, eu quero aprender pintura airless. Tudo bem, cara, agora você vai focar naquilo ali. Você vai focar e você vai aprender pintura airless. Você vai ser muito bom naquilo, você vai estudar pra caralho. Cara, se você for de pouquinho em pouquinho, parece, pô, Fernando, mas olha o tanto de coisa que tem pela frente. Eu nunca vou aprender isso tudo. Cara, é provável que você nunca aprenda mesmo, mas tá tudo bem, entendeu? Você não precisa ser o guru da tinta, o guru da pintura. Você tem que ter uma empresa de pintura e atender os seus clientes da melhor forma possível, ganhar dinheiro, proporcionar um bem-estar ali para sua família, né? Essas coisas tudo. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber muito daquilo que você de fato usa. Então, vocês viram aqui mais ou menos uma noção aí de quão vasto é essa parte técnica da pintura. E aqui, muitos pintores já têm uma noção. Eu não falei nada sobre ferramentas mesmo, né? Cara, ferramenta, todo dia lança uma, todo dia vem uma. Você tem que estar sempre procurando aprender, se desenvolver, para você estar sempre à frente. Por quê? Quando vem a crise, quem é que permanece? Quem é que consegue manter sua agenda lotada e cobrando o preço justo, sem perder orçamento para o cara que dá pela metade do preço? É quem está sempre à frente. Sempre à frente. Porque se vem alguém atrás, cara, você já está tão mais à frente, entendeu? Que é difícil alguém te pegar. Então, o negócio é nunca se acomodar e ter foco, entendeu? Então, bora lá agora. Entenderam aqui os pintores já. Isso aqui não é um mistério muito sete cabeças para os pintores, não. Mas vale a pena a gente se debruçar um pouco disso aqui e lembrar do foco, pessoal, do foco. Eu tenho pouco tempo de pintura, sabe? Nossa, eu trabalhei com muitos pintores com, sério, décadas com mais experiência que eu. Só que às vezes eu consegui executar um trabalho melhor do que eles. Por quê? Porque eles não passaram por tudo isso? Não, por quê? Cara, porque eu peguei isso aqui, eu debrucei em cima disso aqui. Eu falei assim, eu vou fazer isso da melhor forma possível. Eu vou ser muito bom nisso aqui, entendeu? E aí, quando eu falei assim, não, eu vou ser bom nisso aqui, mas Fernando, você sabe pintar com pistola de pintura? Não tem nem noção, cara. Não sei nem por onde que liga, por onde que começa. Mas isso aqui eu sei fazer, entendeu? Aí, muitas vezes, o cliente perguntava pra mim, Fernando, você faz assim, assim, assado? Eu falei, não, velho, isso eu não sei fazer. Muitos pintores, vocês devem conhecer, infelizmente, os caras fazem isso. O cara chega na casa de um cliente, e aí o cliente pergunta pra ele, aqui, eu vi que esse tal de cimento queimado tá na moda, esse negócio. Quanto que você cobra pra poder fazer? O cara chuta um valor qualquer lá, aí daqui a pouco chega no grupo, pessoal, fechei um orçamento de cimento queimado, como é que faz? Como é que faz? Aí vai caçar vídeo no YouTube, não sei o que e tal. Aí o primeiro cimento queimado que o cara vai aplicar vai ser na parede do cliente. Olha o tanto que isso é errado, velho. Olha o tanto que isso é errado. O tanto que o cara queima o próprio filme dele, entendeu? Às vezes, se você falar um não, você ganha mais do que você falar um sim. Se você falar um não, isso eu não sei, mas esse outro eu sei. Nisso aqui eu te atendo, vou te atender da melhor forma possível, você vai ficar satisfeitaço comigo, só que esse aqui eu não sei fazer. Agora você fala assim, não, eu sei fazer, mete o peito e vai e faz. Vai ficar uma bosta o negócio, e o serviço bom que você fez vai ser apagado pelo serviço ruim que você meteu a cara e fez, porque você não teve a decência de treinar antes, de aprender antes, de se desenvolver antes, entendeu? Próxima parte. Essa também, igual eu falei com vocês, eu já vi coisas assim, absurda nessa parte. Absurda mesmo. Igual o caso que eu contei. Eu comprei uma máquina na mão de um cara desse tipo aqui, ó.
essas máquinas airless aí, né? Tem umas máquinas aí que custa 30, 35 mil reais, 40 mil reais. Eu comprei a minha máquina na mão de um cara a preço de banana, a preço de pichincha, uma dessas de 30 mil reais, a preço de banana, por quê? O cara tomou desgosto da pintura, por quê? Cara, ele pegava esses prédios, né? 5, 6 torres para pintar ao mesmo tempo. O cara tinha equipe de 30 pintores, tinha várias máquinas grandes e tal. E assim, o cara girava coisa de 70, 80, às vezes 100 mil reais em uma semana. Dinheiro que eu não tenho nem noção, cara, entendeu? Eu não sei nem como é que é o cheiro disso. E o cara girava isso, só que o cara tomou tamanho desgosto na pintura, por quê? Cara, ele não conseguia gerenciar isso. Ele sabia vender muito bem, ele sabia vender muito bem. Entregava um serviço bom, só que não tinha noção de como que ele gerenciava esse tanto de dinheiro. Por quê? Entrava muito dinheiro, mas saía muito dinheiro. Saía muito dinheiro e dava muita dor. Vocês sabem como é que é quem já teve alguma equipe de pintura, até com 2, 3 caras, cara, se gerenciar 2, 3 caras já é difícil. Imagina você com uma equipe de 30 pintores, com várias máquinas. E máquinas você tem que dar manutenção, você tem que prever a manutenção. Porque vai que a máquina quebra, o dinheiro que você está perdendo ali, entendeu? Então assim, esse cara, velho, ele vendeu tudo dele a preço de banana e foi para os Estados Unidos virar pintor, assim, só que ele trabalhando para os outros, entendeu? Você fala, caraca, mano, como é que um cara que tinha 5 torres para pintar direto, o cara perde tudo e vai para outro país, tipo assim, começar do zero de novo? Porque ele não tinha a mínima noção disso aqui, ó. Tem um colega nosso que eu já ouvi, eu não vou citar nome, mas ele tem uma história dessa também, igualzinha a essa. O cara começou a fazer um serviço, entregava um serviço excelente, tinha um comercial muito bom, sabia vender, foi crescendo. No final estava com 5, 6 obras de alto padrão fazendo ao mesmo tempo, galera, só que no final ele não via grana no bolso dele. Trabalha e não vê dinheiro entrando. E isso, toda empresa tem que fazer isso. São 2 variáveis que vocês têm que medir aqui, ó. A primeira variável é um pouco mais complexo que isso, mas é a receita. O que é receita? Alguém quer se arriscar a falar? O que é receita? Vamos lá, você que está me olhando aqui, quanto que é? O que é receita? Tem noção? Receita, cara, é básico. Olha isso aqui. Vamos lá, alguém quer falar? Ninguém quer falar? Pode falar. É o que ganha? Receita, cara, basicamente é o dinheiro que entra. É basicamente o dinheiro que entra. Isso aqui, ó, é o mais da conta. E tem os seus custos. A nossa receita aqui é fácil. O que é a nossa receita aqui? É o dinheiro que o cliente paga pra gente. Você vai lá, fechou o serviço lá na empreita, lá, ó, o serviço aqui é 10 mil. Você sabe que no final daquele trabalho, daquele serviço que você vai, a sua receita vai ser de 10 mil reais. Agora, a segunda variável são os custos. Aí que o negócio começa a complicar um pouquinho mais. Os custos é tudo aquilo que sai. É tudo aquilo que sai. Basicamente, é só isso. Só que é só isso, que isso aqui se debruça, ó, um monte de coisa. E aí eu quero que vocês participem mesmo. Tem o microfone de novo? Deixa. Pode deixar. Custos. Quando você é pequenininho, é fácil, mas mesmo assim tem gente que esquece alguns custos. O primeiro custo, que é o custo mais importante, quando você está numa obra, vamos supor que você não está trabalhando sozinho, tem você e mais um cara e um ajudante, que seja. Qual que é o custo mais importante aqui que você tem em uma obra? Vamos lá, Paulo, qual que é o custo mais importante, que tem mais impacto aqui no seu orçamento? O material? Mas no caso aqui, o material, se for dar um orçamento de mão de obra mais material, tudo bem, realmente o material você vai fazer um cálculo dele muito exato, né, e ele vai representar uma quantidade grande aí no seu orçamento. A diária do funcionário? Oi? A diária do funcionário? Justamente. Wander, fala pra mim. Então, durante uma obra nós temos vários gastos ou custos, né? Tem a receita que entra e tem a que sai. Isso. Funcionários. Gasolina. Pera aí, vamos lá. Eu vou colocar MO de mão de obra.
gasolina, vamos listando, vamos lá. Funcionários. Tá, funcionários está aqui em mão de obra. Isso. Gasolina, Gastos com almoço. alimentação. E se você leva a marmita de casa? Justamente, é um custo, não é? A comida veio de casa, mas não é de graça. Pois é, então vamos colocar aqui, a alimentação. Algo mais? Oi? Ferramentas, Ariela, muito bom. Achei que ninguém ia falar. Por quê? Ferramenta, você custa pra comprar. Ela, você tem que pagar, você tem que comprar. Ela dura pra sempre? Ela não dura pra sempre. E isso aqui é um pouco mais complicado de você calcular o gasto, o custo disso aqui, né? Porque, tipo assim, pô, quanto tempo que essa ferramenta vai quebrar? É meio difícil. Tem algumas você já tem noção. Rolo, trinchas, né? Essas já tem um pouco mais de noção. Agora, vamos supor, umas ferramentas premium, que às vezes você vai pagar, igual eu falei com você, numa Airless lá, você vai pagar 30 mil reais nela. E aí, quanto tempo que ela vai durar? E tem aqui, ó, dentro de ferramentas, tem a manutenção das ferramentas. Coisa simples aqui, ó, vamos supor, pode falar. Os EPIs, olha só, máscara, luvas, protetor auricular, entendeu? Todo esse tipo de coisa, uniformes, né? Uniformes, ó, EPI, vamos lá. Então assim, você tá pequenininho, eu sei mais um cara, muita gente esquece de alimentação. Muita gente não põe isso aqui na conta. Muita gente, ferramenta então ninguém põe na conta. É raro você pôr. EPI, tem gente que não sabe nem pra que usa. A gente acha que é frescura, cara. Eu tava na obra esses dias, eu sou pintor também, como todos vocês, tá? Eu tava na minha obra esses dias pra trás, antes de vir pra cá. Tinha um pedreiro lá na obra, foi instalar uma bancada, né? Tava cortando uns metalon. Cara, a obra que eu tava, ela toda fechada, dava um eco violento, aquele trem na minha orelha, estourando a minha orelha. Eu falei, caraca, mano. Eu fui lá e brinquei com ele, vocês têm que avisar quando vocês vêm pra eu trazer o meu protetor, né? Ah, isso é frescura, ouvido de moça, que não sei o quê. Eu falei, caralho, velho. E meu ouvido tá doendo, imagina do cara que tá lá em cima do negócio. Ele achava que era frescura, cara. Eu pra trabalhar com a minha lixadeira, eu uso o meu protetor. Se vocês entrarem lá nas minhas mídias sociais, lá vocês veem, eu tô usando. Nem faz um barulhão forte não, mas eu uso. Por quê? É a nossa saúde, entendeu? É a nossa saúde, você não brinca não. Enfim, e o cara acha... O cara descalço na obra, aquele estereótipo, sabe? Aquela coisa triste. Mas enfim, cara, tudo isso aqui você tem que listar na hora de você fazer seu orçamento, inclusive, na hora da sua obra. Porque receita é só uma. Receita é só o que o seu cliente vai te pagar. Agora, custo, cara, quanto mais mão de obra você tem, aí você tem que estimar quantos dias você vai gastar. Ah, vou gastar X dias. Quanto que eu vou pagar para o meu pintor? Quanto que eu vou pagar para o meu ajudante? A gasolina, qual que é a distância de um ponto ao outro? A minha moto, o meu carro, quantos quilômetros por litro ele faz? Quanto que está o preço da gasolina? A alimentação, quanto que às vezes é difícil falar, quanto que vai custar a minha marmita, entendeu? E tudo isso aqui, ó, quando tá pequenininho, o cara já começa a falar assim, cara, que trem chato, velho, vou calcular esse trem não. E o cara esquece de colocar a margem de erro. O cara esquece que, meu orçamento aqui tá de, vamos colocar 10 mil. Aí tem a mão de obra dele, tem os negócios, aí o cara calcula ali, ó, na risquinha ali. Se atrasar um dia, ele já passou dos 10 mil. Velho, entendeu? Aí, com obra, a gente sabe como é que é obra. Obra, por mais que você planeje, por mais que você calcula, no final tem um bendito que faz você atrasar. E aí, no final, o cara vai e não tem dinheiro para pagar o cara que tá ralando para ele, entendeu? E nisso aqui, e muitas vezes, aí arruma briga, ou então o cara tem que vender, tem que tirar dinheiro de outro lugar para colocar dentro da obra. Por quê? Porque ele não parou um mínimo de tempo para fazer esse planejamento aqui, ó, esse planejamento gerencial. E uma coisa que muita gente esquece dos nossos custos é o seguinte: dentro de uma empresa, você esqueceu que você está lá na obra pintando, né? Isso tem um custo também, entendeu?
O seu dia ali tem um custo. Você tem que calcular o valor da sua diária. Igual, eu tava pensando, vamos supor, orçamento de 10 mil, eu gastei com pintor, com ajudante ali, não sei o quê. Vamos colocar 3 mil. Eu gastei, sei lá, chuta qualquer coisa, somando o resto todo ali, eu gastei mais 2 mil. Aqui já deu 5 mil. Porra, vou ter um lucro, meu lucro aqui é de 5 mil, não é? Não é de 5 mil o seu lucro. Porque você está lá dentro da obra, trabalhando, não tá? A sua diária tem valor, o seu tempo tem valor. O tempo que você está dentro dessa obra trabalhando, você podia estar ganhando dinheiro em outro canto. Vamos supor que você colocou a obra lá e você não precisou trabalhar nela. Você só colocou os caras e os caras trabalharam. Ou seja, você ganhou o dinheiro do mesmo jeito, você gastou isso aqui. Só que o tempo que você estava lá dentro, você pode estar em outra obra. Entendeu? Ou seja, o tempo que você está gastando lá custa dinheiro. Entendeu? Então isso tem que calcular o valor da sua diária. Aí você calculou o valor da sua diária, depois que você terminou o trabalho, aí você vai ver, descontei a minha diária, e aí, sobrou dinheiro de verdade? Aí se sobrou dinheiro de verdade, aí você vai ver se você está ganhando dinheiro ou não. E como que a gente faz? Aqui eu já vou dar uma dica já. Como que a gente faz? Já que a gente sabe que agora que o nosso tempo vale dinheiro, qual que é o objetivo de todo prestador de serviço? É entregar o melhor serviço no menor tempo possível. No menor tempo possível. Por quê? Vamos supor, eu calculo hoje a minha diária em torno de uns R$300. Aí eu vou lá e dou um orçamento aqui, isso aqui é um exemplo real. Eu dou um orçamento aqui de 12 mil. Chega um outro cara e dá um orçamento de 9 mil. Não, mentira. Exemplo errado. Eu dei 12 e o cara deu um orçamento de 16. Esse cara está ganhando mais dinheiro que eu? Quem acha que esse cara está ganhando mais dinheiro que eu? O dele é... Nossa, fazer uma letra decente, né? O meu é 12 mil. E o outro rapaz, para o mesmo trabalho, tá? O mesmo trabalho, a mesma coisa. O outro deu um orçamento de 16 mil. Quem está ganhando mais dinheiro aqui? Quem acha que sou eu que estou ganhando mais dinheiro? Tem gente que acha que é o outro que deu 16 mil está ganhando mais dinheiro. Depende dos custos. Justamente, depende dos seus custos. E o tempo é um custo, não é? Olha só, eu sendo mais eficiente, eu investi, e para isso, esse é o momento que você investe em ferramentas premium. Quando você está com a sua agenda lotada e você não consegue encaixar mais cliente. Aí o que você tem que fazer? Você tem que atingir mais clientes em menos tempo, para você conseguir ganhar mais dinheiro, certo? E aí que a gente ganha mais dinheiro, que eu ganho mais dinheiro. Por quê? Esse cara aqui, ó, essa obra aqui, eu faço ela em, sei lá, 10 dias, eu e um ajudante. O outro cara faz essa obra em 15 dias, ele mais 2 pintores. Eu com as minhas ferramentas que eu gastei grana pra caralho pra poder comprar elas, e o cara com as emprenadeirinhas pequenininhas ali, com aquela espátulazinha, aquele negocinho todo, no final, trabalha mais e ganha menos, entendeu? Toda empresa também, toda e qualquer empresa faz isso aqui, ó. Elas procuram a todo momento ser mais eficiente. Em linha de produção de fábrica, coisa de segundos, os caras, eu consegui melhorar minha produção em segundos, os caras soltam foguete pra cima assim, ó. Porque aquilo ali no final do ano vai impactar não sei quantos X mil reais a mais de lucro para eles, entendeu? E a gente esquece disso aqui, ó. Meu orçamento foi menor e eu ganhei muito mais grana que o cara. E isso acontece direto. Aí vamos supor, o valor da minha diária. Eu coloquei aqui R$300. Pô, Fernando, R$300, você é mó mercenário, velho. Você tá tirando o couro dos outros aí e tal. Não, cara, mas eu entrego o trabalho muito mais rápido. No final, pro cliente, o outro cara que calculou a diária dele de 150, que é a metade, ele deu orçamento mais caro. Então, pro cliente final, ele pagou mais barato e eu ganhei mais dinheiro. Entendeu? Então, isso aqui, ó, vou voltar um pouco, que parece que é muita coisa, né?
Mas são alguns conceitos básicos que eu vou retomar aqui pra gente passar para a parte comercial. Gerencial. Você tem que ter receita e custos. Cara, não tem preguiça de calcular seus custos. Não tenha preguiça. Quando você tem preguiça de fazer isso aqui, aí que você perde dinheiro, tá? Porque a receita é fácil. Isso aqui é o difícil. Não, cara, senta mesmo, vai. Na primeira vez vai ser chato. Você vai esquecer algumas coisas, vai ficar coisa para trás. Aí você vai tomar para dentro, aí você vai ver, pô, esqueci de colocar isso. Aí na segunda vez você faz melhor. Aí na terceira vez você faz melhor. E isso é um processo de aprendizado contínuo. Ninguém vai ficar Jedi nisso do dia para a noite, entendeu? E não tem preguiça, porque se você tiver preguiça, você perde grana, beleza? E a segunda coisa é lembrar que o seu tempo vale grana. Para você, se você quiser ser um empreendedor de sucesso na pintura, se você quiser ganhar grana na pintura e realmente dar uma condição decente para os seus filhos, ter um conforto, ter um luxo, você tem que procurar ser cada dia mais eficiente. Por quê? Eu ganho vários orçamentos, meu orçamento sendo mais caro. Muitas vezes meu orçamento às vezes é tipo assim, muito mais caro e eu ganho por causa da minha parte comercial. Mas mesmo se eu, nessa comparação, como eu procuro sempre investir em ferramentas e aprendizado no meu desenvolvimento profissional, porque não adianta você comprar uma ferramenta e não saber usar, tá? A parte técnica lá é importante. Não adianta, ferramenta não faz milagre, ferramenta não ganha cliente, ferramenta, se bem utilizada, na hora certa, na ocasião certa, te faz ganhar mais dinheiro. Orçamento mais barato, se ganha mais dinheiro. Beleza? Eficiência e calcular os custos. Parte gerencial. E de novo, toda e qualquer empresa tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem empresas gigantes que não dão lucro, que dão prejuízo. O cara vende 1 milhão por mês e não tem lucro. Por quê? Os custos deles são altos, a eficiência dele é baixa. Entendeu? Agora, pra gente fechar, alguém quer falar alguma coisa? Estou falando pra caralho aqui. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Tá. Alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Dúvida? Em janeiro tá trabalhando aqui, no Jabaquara aqui. Espera aqui, rapidão. O pessoal precisa ter vergonha de falar, não tiver dúvida, é só levantar a mão, sugestão. Se eu esqueci alguma coisa, se vocês quiserem trazer um comentário, assim, pô, Fernando, eu pensei nisso aqui. Fala pra gente, entendeu? A gente tá trocando aqui uma experiência. Eu não sei tudo. Se alguém lembrar de alguma coisa aí, pode falar, beleza? Pode falar. Então, Antônio. em janeiro eu tava trabalhando aqui no bairro Jabaquara. Certo. Aí tinha um cliente meu, lá de Guativetá, ligou e falou, Antônio, eu preciso fazer um serviço aqui em casa. Foi outro pintor, o pintor vem me dar calote, quer receber, mas não faz o Não entrega. Ó, dá um prazo pra mim, daqui 15 dias, eu peço pro patrão dar uma parada de uma semana, eu vou fazer o serviço pra você. Aí pegou e esperou, eu fui lá do orçamento pra ele, de R$1.000. Eu só queria pintar, é casa de aluguel, só queria dar uma lavada. Certo. Eu falei, você compra tinta pra mim, eu vou lá, aplico. Peguei por R$1.000. Certo. E tem uma semana aqui no Jabaquara. Certo. Uma semana eu volto. Fui lá em Guaratinguetá, fiz o serviço com 4 dias. Show. Com 4 dias eu pintei a casa, entreguei pronto e saí ganhando meu dinheirinho. Cliente satisfeito? Está satisfeito, Aí. graças a Deus. Show de bola. 4 dias, R$1.000. Se você calcular uma base, R$250 o dia. Mas não foi R$250 o dia que você ganhou, né? Por quê? Porque tem seus custos. Tem seu custo de passagem, tem seu custo de alimentação, tem todos esses custos. Mas no final das contas foi um trabalho legal, bacana, deu para ganhar um dinheirinho bacana, show de bola. E aí é a parte que eu acho que os pintores têm mais... A gerencial já tem dificuldade, mas essa parte é a mais complicada e é a parte que, cara, primeiro que as pessoas, os pintores em geral, né, eles não entendem a necessidade disso. Tipo assim, como é que você faz para conseguir bom cliente? Ah, eu atendo o meu cliente bem. Show, legal, você atende o seu cliente bem. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Isso é o mínimo, né? Então aí, lembra, qual que é o forte? Como a maioria dos pintores conseguem serviço? É a indicação, é o boca a boca, né? Vou colocar aqui, indicação. Isso aqui é o principal, tá? É o principal ainda, sempre será, por causa da natureza do nosso serviço. A gente está dentro da casa das pessoas. Às vezes a pessoa mora lá dentro, entendeu?
Pô, cara, você vai colocar uma pessoa que você nunca viu na vida dentro da sua casa para mexer com, que às vezes que é o que é o mais precioso para você, além da sua família, o que é mais precioso? É a sua casa, entendeu? Aquilo ali que o cara luta com muito suor a vida inteira para poder conquistar, para poder conseguir. Quem é que ele vai colocar lá dentro? É alguém que ele tem um mínimo de confiança, né? E como que hoje, né, funciona o nosso mercado aqui? Isso nas grandes empresas também funciona da mesma maneira, tá? É a indicação. Esse é o principal. Esse é o principal. Só que não dá para ficar só nisso aqui, não. Não dá. Porque o mercado está cada dia mais competitivo, né? Ainda mais depois da crise, acho que vocês todos sabem aí, vocês que são pintores, vocês sabem. Quem nadava de braçada antes, né? Agora tá, ó. E tendo que abaixar preço, né? Cachorrinho, né? Antes mandava lá e agora o cara perde orçamento direto pra cara te dar um orçamento de 8 mil, vai o cara dar um orçamento de 4 mil e ganha. Cara, se eu perder um orçamento com um cara, eu der um 8, eu perder um orçamento com um cara que der 4 mil, eu tenho que parar e falar assim, velho, eu vou refletir uma semana, o que eu fiz de errado, velho? Porque ou eu dei o preço errado, ou então, cara, a minha apresentação tá um lixo. Tá um lixo. Porque o cliente achar que um cara de 8 mil é a mesma coisa do que um cara de 4 mil, é muito bizarro, é insano isso. É igual um exemplo que eu gosto de dar. Isso muitos pintores reclamam, né? Ah, hoje, depois da crise, aí muita gente perdeu o emprego, né? A pessoa está passando necessidade e acha que a pintura é uma coisa simples, que é só chegar, aplicar a tintinha ali, uma massinha ali, que não sei o quê, e é isso aí, tá bom. Muita gente acha que é isso, se aventura e faz as cagadas aí pela vida aí. Mas enfim, cada um correndo atrás do seu, né? A pessoa está passando necessidade, tem que correr atrás. Mas a gente que é profissional, a gente tem que dar um jeito de se diferenciar disso aí. Entendeu? Pô, cara, o serviço que você vai entregar não é o mesmo serviço que o cara vai entregar. Um exemplo que eu gosto de falar, alguém já viu a Coca-Cola reclamando que a Dolly vende refrigerante barato? Não existe, cara, entendeu? Porque a Coca-Cola é uma qualidade, o Dolly é outra qualidade. E o cliente, ele entende isso. Ele sabe, pô, não, esse aqui, o preço é esse por causa disso, disso, disso. Esse é um preço muito mais barato por causa disso, disso, disso. E ele escolhe. Não necessariamente ele vai escolher sempre a Coca. Às vezes ele vai preferir escolher o Dolly, entendeu? E no nosso caso da pintura é exatamente a mesma coisa. O seu serviço, o meu serviço, é um serviço de qualidade. É um serviço que carrega muito tempo de estudo, muito tempo de investimento, experiência, dedicação, né? Envolve muito isso. E isso envolve custos maiores e o nosso trabalho tem um valor maior. Só que tem outras pessoas que vão entregar um serviço com uma qualidade menor, vão prestar um serviço, vão fazer um atendimento ao cliente pior, ele vai cobrar mais barato. O problema, aí se você, igual eu falei, às vezes o cliente vai preferir o mais barato, porque ele, não, eu não quero que o negócio fique bom. Eu quero só que realmente, assim, você dá uma limpada aqui pra mim e pronto, é isso que eu quero. Eu não quero que você vai com a lâmpada, cata e não sei o que e tal, eu não preciso disso, entendeu? Só que, aí o que acontece? O caso, se você tem duas Coca-Colas, você vai num lugar, ela tá R$8, você vai no outro lugar, ela tá R$6. Qual que vocês vão comprar? R$6, isso é óbvio, não é óbvio? É a mesma coisa, não é? É uma Coca, um tá 6 ou tá 8. Por que diabos eu vou pagar 8? Eu vou pagar 6 e pronto. Aí que acontece o maior problema com as pessoas que perdem orçamento pela metade do preço. Só tomar um golinho da água aqui. E já me opino, por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que pintores perdem orçamento pela metade do preço? Igual, um deu 8 mil, outro deu 4 mil. Por que você acha que o cliente escolhe o de 4 mil? Por que vocês acham isso? Só pelo preço. Só pelo preço. Apresentação ruim. Aí, tipo assim, você tá falando que o cara de... Vai, Jefferson, fala aí. Seria tipo a apresentação ruim. O cara que deu... Chega mais perto. O cara que deu 8 mil, ele fez uma apresentação muito boa. Aí a pessoa
continuar a mesma coisa, então eu vou contratar o que cobrou 4. Isso mesmo. E é realmente isso. O que acontece? Na cabeça do cliente, tá? Na cabeça leiga do cliente. Gente, o cliente não entende nada de pintura. Nada. Ele não entende nada de tinta. Ele não sabe absolutamente nada. Ele sabe que ele quer uma parede bonita. Ele não sabe nem se ele quer uma parede lisa. Ele não sabe nem o que é textura. Casca de laranja. Eu já cheguei no apartamento da pessoa que tava uma textura bizarra na parede e a pessoa achou que tava bonito. Porque ele nem conhecia o liso. Entendeu? Ele nem sabia que ele queria um liso. Eu tive que explicar e tal, aquela coisa toda. Então, assim, o cliente, às vezes, ele tem dificuldade até de entender o que ele quer comprar. Entendeu? Então, assim, chega um pintor para fazer o orçamento na casa do cara. Vamos supor, sou pintor, chego lá, olha aqui, olha ali, aí eu olho abaixo, agacho, olho aqui, olho ali, pá, falo. O seguinte, para fazer um serviço para você aqui, profissional, é R$8.000. Beleza, bacana, legal. Aí chega um outro cara, vai fazer igualzinho, a mesma coisa. Vai chegar, vai olhar, que baixou e tal. Fala assim, doutor, fazer esse serviço aqui profissional é R$4.000. O cliente vai escolher qual? Qual que ele vai escolher? O de 4. Por que é o de R$4.000? O cliente vai pensar, pô, cara, é o mesmo serviço, é a mesma coisa. A gente está orçando é a mesma coisa. O outro de R$8.000, ele não vai pintar a casa, vai pintar tipo 2 vezes. Ele vai fazer o mesmo serviço. Esse cara tá querendo me meter a faca. Esse cara tá querendo tirar vantagem de mim. Não vou pagar esse trem nem fudendo, vou pegar o de R$4.000, é isso aí. Só que o de R$4.000 às vezes é o cara que tá desesperado. É o cara que começou a pintar ontem, não sabe dar preço, não sabe qual que é o processo, não conhece as tintas, não conhece o sistema de pintura, que toda aquela parte técnica que a gente olha lá atrás, não tem nem noção do que é aquilo, entendeu? Não tem noção de custos, não tem noção de nada disso. O cara só quer comer. Entendeu? Só que o cara que sabe toda aquela parte técnica, sabe fazer um serviço sensacional, ele não sabe passar isso para o cliente. O cliente não entende isso. Justamente, o cliente não entende isso. E o cliente, cara, ele realmente não entende isso. Ele não entende nada de pintura, ele não sabe o que precisa ser feito. Se você não explicar para ele, se você não fizer uma consultoria ali mesmo na hora do orçamento, falar, ó, eu vou fazer, os meus clientes, eles entendem tanto de pintura quanto eu no final. Porque uma vírgula que eu faço, eu explico para o cara o porquê que é aquilo, do que é aquilo, qual que é o processo, porquê que aquilo é importante ser feito e tal. Eu explico, eu passo tudo, eu dou uma aula para o cara de pintura ali. Eu já escutei os caras falando assim, quando você fazer orçamento, não fica ensinando demais o seu cliente não, porque depois ele vai pegar aquilo ali e vai passar para um outro cara que faz mais barato. Véi, isso não faz o menor sentido, cara. Cliente nenhum vai pegar um cara, vou te ensinar aqui como é que faz, aí você faz pra mim, tá? Nenhum cliente faz isso, velho. Então não tem medo, cara, de dar aula pro seu cliente. Tem que dar uma aula mesmo. Então, isso é saber se diferenciar. Saber passar isso pro seu cliente. E o que o cliente quer quando ele contrata um serviço de pintura? Ele quer uma parede pintada? É isso que ele quer? Pode falar, vocês acham que é isso que ele quer? Uma parede pintada? Vamos supor, ele chega lá, ô fulano, eu quero que você pinte essa parede pra mim. É isso que ele quer comprar de você? É isso que ele espera de você? A parede pintada? Pode falar. Não é pegadinha. Daqui a pouquinho, Antônio, espera aí um pouquinho. Vocês acham que é só isso? Cara, é isso, eu acho que é isso que ele quer. Ele tá pedindo pra você pintar a parede, ele quer a parede pintada. Só que não é só isso que ele quer. O que ele quer? Ele quer sentir, ele quer que você passe uma confiança que você vai resolver o problema dele da melhor forma possível e da melhor forma mais honesta possível. O cliente tem que sentir isso, entendeu? E como que você faz o cliente sentir isso? Por quê? Cara, isso aqui, é uma parte que, aí como vai acontecer? É muita coisa. Tem várias técnicas, tem várias táticas, mas se você tendo foco e fazendo uma de cada vez, você vai progredindo. Por quê? É uma pessoa estranha que está dentro da casa dele mexendo no bem mais precioso dele. Se você chegou lá, você explicou até o serviço, ele ficou meio com o pezinho atrás, assim, velho, o santo não bateu com esse cara, não sei o que foi, mas não bateu. Chegou outro, que passou mais confiança, ele vai fazer com outro. Pode ser mais caro, ele vai fazer com outro. Por quê? Ele não quer ter dor de cabeça, cara.
entendeu? O cliente, quando vai pintar uma casa, quando vai fazer obra, ele automaticamente já vai com o sentimento, ai, vou ter dor de cabeça. Nossa senhora, o pessoal vai ser uma sujeira danada, eles vão atrasar e vai ficar ruim. Nossa, eu tenho que dar sorte de arrumar um cara. Ele já pensa, antes dele chamar você para fazer o orçamento, ele já está pensando isso. Então, qual é o seu papel aqui na hora de vender? Seu papel é convencer ele que não. Que além do serviço ficar bom, vai ser no prazo, não vai ter dor de cabeça, não vai ter discussão, o que foi combinado vai ser cumprido. E você tem que passar isso para ele. Você tem que transmitir isso para ele. Que quando você consegue fazer isso, cara, eu falo por experiência própria e de outros colegas meus que estão aí, que fazem a mesma coisa. Eu canso de dar orçamento, igual aquele exemplo que eu ia dar, meu orçamento era 12, o outro orçamento era 9 mil, 12 mil, 9 mil. O outro não era pé de chinelo, não. Era empresa com CNPJ, tudo lá, proposta formal. Eu ganhei o orçamento e um orçamento 3 mil reais mais caro. Por quê? A mulher sentou comigo e falou, Fernando, ela pegou a proposta de orçamento impressa, bonita, não sei o quê. Cara, eu vou fazer com você porque eu senti mais confiança. Eu senti que você vai me atender melhor. Eu senti que, assim, o que eu precisar de você, você vai fazer pra mim. Os outros caras me apresentaram, mas eu acho que, assim, se der uma vírgulazinha, eles, ó, entendeu? E o problema é seu. Então, essa arte de saber vender, isso é uma arte, cara. Isso eu aprendo todo. Eu sei nada ainda não, tá? Mas eu estudo um pouco, eu aprendo um pouco. Tenho muito que aprender, a parte de se desenvolver a cada dia mais. Mas, velho, é uma preocupação que vocês são pintores, vocês têm que começar a ter já. Pô, cara, como que eu posso convencer o meu cliente que eu vou atender ele bem, muito bem, e que o valor que eu estou passando é o justo, e ele vai confiar em mim e vou ganhar esse orçamento, mesmo meu orçamento sendo mais caro. E aí eu vou finalizar aqui, porque o nosso tempo, acho que eu acredito que já tem bastante tempo já, né? Eu falo igual pobre na chuva, já tem 1 hora. Finalizar aqui, ó, com 3 coisas aí que você tem que se desenvolver para alcançar essa parte que eu falei desse sentimento que o cliente confia, ele não sabe nem por que ele confia em você, mas ele confia, tá? São 2 coisas que você tem que desenvolver. Eu vou falar rapidinho quais são essas 2 coisas e vocês já podem começar a fazer amanhã, hoje, se vocês quiserem já, que são 2 fatores. O primeiro fator é o fator autoridade e o segundo fator é o fator credibilidade. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Eles andam bem juntos, tá? Eles andam bem juntinhos, mas são coisas diferentes. O que é essa parte aqui da autoridade? Eu já vou falar aqui, ó. Quanto mais autoridade você tem, quanto mais credibilidade você tem, mais grana você ganha, tá? Você consegue cobrar mais pelo seu trabalho cada vez mais. Isso aqui, ó, é autoridade percebida, tá? E a credibilidade percebida. Você tem que... O que eu falo percebida? Tem várias coisas aqui que vai fazer a sua autoridade aumentar, como uma boa apresentação, um conhecimento técnico muito grande, toda a parte técnica lá. Quanto mais base técnica você tiver, melhor, mais autoridade, porque você é uma autoridade naquele assunto, entendeu? Você é o cara naquilo ali. Mas, por que eu falo autoridade percebida? Não adianta nada você ser foda e você não conseguir fazer o seu cliente entender que você é foda, entendeu? Ele tem que conseguir transmitir isso para ele. E a credibilidade da mesma coisa. Você tem que ter a credibilidade que vem aqui, ó, indicação. Quanto mais credibilidade você tem, mais indicação você tem e mais autoridade você tem. E como que você aumenta a sua autoridade? Uma coisa que é básico, mas eu tenho que falar. Uniforme. Uniforme você ganha autoridade instantânea. É instantâneo. Instantâneo. O cara olhou para você de uniforme, autoridade. Pensa no médico. Um médico, um cara de jaleco branco, estetoscópio pendurado no pescoço. Você sabe se o cara realmente fez medicina? Você sabe em qual faculdade que ele fez? Você sabe se ele tirou notas boas? Você olha para ele e fala, não, esse cara entende doença. Eu tenho alguma dúvida, eu vou perguntar para ele que ele sabe. Por quê? Ele é médico. Por quê? Ele está de uniforme. Eu nem sei se ele é médico. Mas o uniforme traz autoridade instantânea pro cara.
O bombeiro, a mesma coisa. Todo mundo que está de uniforme, só a vestimenta, a apresentação, simplesmente pelo jeito que o cara está vestido. Isso é natural do ser humano. O ser humano faz um pré-julgamento em segundos. Em segundos o cara te enxerga de cima e embaixo e já te julga ali, e é isso aí, entendeu? E lide com isso, porque o ser humano é assim. O uniforme, quando você tem... Agora a gente está de um tempo para cá, né? De uns 3 anos para cá, com esse trabalho que a gente está fazendo nas mídias sociais e tal, a gente está tentando trazer essa conscientização maior para os pintores e trazer uma identidade visual para o pintor, porque até então, qual que era a identidade visual do pintor? Era igual os pedreiros da obra lá que tava serrando o negócio lá, né? É o cara de bermuda, chinelo, descalço às vezes, sujo. O cara parece que rolou na tinta assim, né? E que o cara que fala errado, que não sei o que, fica naquele trem. O estereótipo é esse. Cara, mas não é isso. Isso não é um estereótipo profissional. Aí a gente trouxe a imagem de fora, né? Dos profissionais de outros países e tal. Muitos profissionais usam branco, não tem necessidade de usar branco, tá? Mas tem que se trajar, porra, profissional, velho. Entendeu? Blusa com a sua logomarca, com as suas coisas e tal, uma calça legal, uma botina, EPI, bonitinho, porque o cara olhar pra você assim, tipo essa calça aqui, ó. Levanta aqui, por favor, vem cá. Vocês não vão conseguir ver aí de trás aqui, ó. Levanta um pouquinho, só um pouquinho a blusa. Isso aqui é uma calça profissional, que o pessoal tá trazendo pro Brasil agora. Tá vendo? Ó, tem vários bolsos, tem essas alcinhas aqui para colocar espátula, trincha, não sei o que. Tem essa joelheira aqui para quando você ficar ajoelhado no chão, enfim. É uma calça profissional. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos nem tanto, tá? Na Europa o pessoal usa bastante esse tipo de calça. Bate o olho no cara de longe com essa calça, pô, esse cara é pintor. Entendeu? Aqui no Brasil a gente está começando a trazer essa identidade agora. Pode sentar, obrigado. Aí, tá vendo? Um cara que tá aí, ó, investindo, né, na sua apresentação e tal. E isso é uma coisa muito importante. Cara, só de você usar uniforme, eu já cansei. Área externa, né? Área externa, o pessoal vira pra mim assim, eu tô trabalhando de uniforme certinho, um colega meu de uniforme. Tem um uniforme meu do clube, do pintor profissional. O pessoal chega pra mim aqui, vocês trabalham em que empresa de pintura? Eu falei assim, a empresa de pintura é essa aqui, não sei o que e tal. Tá, mas quem que é o dono? Eu falei assim, não, sou eu. Sou eu, é minha empresa de pintura. Assim, nossa, vocês trabalham assim, de uniforme, tudo certinho? Eu falei, é isso mesmo. Ah, legal, quero pintar lá em casa, lá, me passa o telefone, não sei o quê. Aí já tira o cartãozinho de visita, bem feito, bonitinho, né? Entrega pra pessoa e tal, e aí? Simplesmente o quê? Uniforme. Amanhã vocês podem procurar já fazer o uniforme de vocês, não precisa gastar. Cara, o Fernando não tem dinheiro, cara, velho. As minhas primeiras blusas eu fiz por R$15 a blusa. Pô, você não tem R$15 pra fazer uma blusa de uniforme, velho. Às vezes você ainda não tá... Não pode ser um... Sei lá, cara, não vou julgar ninguém, mas assim, pô... Às vezes R$15 você paga mais um prato de comida, R$15. Entendeu? R$15 é uma blusa. Calça, lá na minha cidade, eu trabalho com uma calça branca que é R$20, velho. Entendeu? É uma calça branca, uma blusa branca. Meu uniforme custa menos de R$50. Tudo, completo. Tirando a bota, né? Tirando a bota. Calça e blusa. Assim, investimento. Cara, não tem desculpa, velho. E só de você estar de uniforme, a pessoa entrar dentro da obra. E o legal é a coisa do contraste. Contraste. Nessa obra que eu tô fazendo é um lugar de altíssimo padrão lá na minha cidade, Belo Horizonte. Aí passa muitas pessoas, né? Lá tem um salão de beleza e uma boutique também, de roupas femininas lá. Pessoal, só aquelas mulheres, assim, riquíssimas, passa lá o dia inteiro. Aí um dia desses entra uma, para na loja, fica olhando, tá os pedreiros descalços, de bermuda, não sei o quê, e eu e a minha equipe, todo mundo de branco, bonitinho. E aí quem é que eles chamam para poder conversar? É o pedreiro que tá lá de bermuda, sujo, descalço, ou é a gente que tá de uniforme, bonitinho? E nisso aí já gerou orçamentos já para mim, já nessa obra que eu tô, e toda a obra funciona da mesma maneira. Isso é uma coisa que te gera autoridade. Tem muita coisa, mas muita coisa que você pode ir estudando, desenvolvendo. A habilidade técnica é muito importante, você ser uma pessoa muito boa nisso para desenvolver essa autoridade. Isso é uma coisa só. A segunda, e a credibilidade, cara, isso tem diversas formas, mas é basicamente quanto que o seu nome vale na praça.
seu nome é bem falado, entendeu? Os clientes que você atendeu falam bem de você? Os clientes que te atendeu, eles te indicam, fazem questão de te indicar? Ou o cliente que te atendeu fala assim, velho, não, esse cara aí, se passar na porta da sua obra, não pega nem de brincadeira. Como é que tá? E a credibilidade, você ganha no meio offline, né, que a gente fala, que tem o online e offline. Eu trabalho muito no online, depois eu vou falar, o tempo já passou bastante tempo, mas eu vou dar uma pinceladinha do que é o meu trabalho no online. Mas no offline aqui, no dia a dia, o que é? Cara, atende seu cliente da melhor forma possível. Da melhor forma possível, seja a pessoa mais educada com o seu cliente. É bom dia, um sorriso no rosto, chamar pelo nome, entendeu? Fazer o processo, não simplesmente o resultado final. O processo ser muito prazeroso para o seu cliente. Seu cliente vai sentir que ele está te devendo, sabe? Vai falar assim, pô, esse cara é diferenciado. E aí seu nome vai valer mais. E quando seu nome vale mais, quando alguém te indica, você consegue dar um orçamento maior. Por quê? Vamos supor, vamos supor que chega uma pessoa para fazer, duas pessoas fazer, eu vou só usar os exemplos que eu usei agora, tá? Vai fazer orçamento na casa de alguém. Uma pessoa foi indicada e essa pessoa chega uniformizada e fala um detalhamento técnico inteiro. O outro não foi indicado, chega sem uniforme e não fala nada. Cara, você não precisa nem saber o preço. Não precisa nem saber o preço. Pode ser o dobro do valor que, cara, não tem chance. O cara vai fechar com o cara que foi a indicação, porque ele tem mais credibilidade, ele tem mais autoridade por causa da vestimenta, por causa da técnica dele, que ele sabe explicar muito bem, não tem dúvida. Então essa aqui foi a parte também, o finalzinho aqui, a parte comercial. Foi muita coisa, pessoal. Eu fiquei triste porque ninguém teve dúvida, ninguém perguntou nada, mas eu só queria voltar aqui rapidinho e falar. E eu tenho um convite especial aqui, segura a onda aí, fora o workshop aí que vai ter, né, do Edson Costa, depois de mim, do efeito cimento queimado. Por que eu falei? Vamos voltar aqui só rapidinho, fazer um apanhado geral. Toda qualquer empresa, técnica gerencial comercial. Técnica, você tem que desenvolver o que você entrega. E é um desenvolvimento diário. Todos esses é um desenvolvimento diário. O gerencial, cara, tem que entrar mais dinheiro do que sai. Você tem que saber quais são os seus custos, você tem que detalhar, se debruçar, saber o que é. Você tem que ser cada dia mais eficiente. Você tem que ganhar mais em menos tempo. Sempre. Assim que você vai ganhar grana, cara. Se você não investir em ferramenta, se você não se desenvolver profissionalmente, se você não está o tempo inteiro na obra, eu tô na obra, eu tô o tempo inteiro pensando, pô, como que eu consigo fazer isso mais rápido? Sem perder qualidade. Como que eu consigo fazer isso mais rápido sem perder qualidade? Por quê? Eu sei, cara, quanto mais rápido eu entregar, o próximo cliente eu atendo mais rápido, no final do mês eu ganho mais dinheiro. Entendeu? Gerencial é isso. E comercial é ter a consciência que você que é pintor, empreendedor, que é um pintor autônomo, cara, em primeiro lugar você tem que se saber vender. Primeiro lugar é isso. Porque você não se vende, não tem obra. Se não tem obra, não tem técnica, não tem gerencial, não tem obra, entendeu? Então você tem que ter a consciência, cara, tem que me saber vender e me saber vender pelo preço correto, pelo preço certo. Muita gente, eu falo que briga por causa de preço, assim, 8 mil, 4 mil. Pô, 4 mil, lógico. Ah, e aí, você cobra esse cara? Não cobra. Por que você não cobra? Aí você vai explicar, não. Porque se você ficar perdendo orçamento por causa de preço, cara, ou você trabalha e não ganha nada, entendeu? Ou então você nem trabalha, né? Então, cada uma dessas partes aqui, ó, é um desenvolvimento de todo dia, de formiguinha que vocês têm que fazer. E no final das contas, quem aqui ficou achando que é muita coisa? Que é demais? Tipo assim, pô, não, velho, esse negócio aí acho que vai dar muito trabalho. Ou impressão, né? Que é muita coisa. Só que, cara, foco. Você não precisa ser bom em tudo. Tenha foco, pega em uma coisa, cara. Pô, isso aqui eu vou ser bom, mas isso eu vou ser bom. Tem foco. Pega uma habilidade gerencial e fala assim, não, agora isso aqui eu vou me desenvolver. Essa partezinha pequenininha que eu vou ficar bom nela. Depois que eu ficar bom nessa partezinha pequenininha, eu vou fazer a outra parte. Aí quando eu ficar bom nela, eu vou pra outra. E assim você vai. E no comercial, a mesma coisa. Entendeu? Tenha foco.
Pô, Fernando, nossa, habilidade comercial tem 300 livros que ensina isso, cara, eu vou ter que ler isso tudo. Cara, uma dica eu vou dar aqui agora. Escuta aqui essa dica, que essa dica é importante. E se você fizer amanhã, já vai dar certo. Vai falar assim, é óbvio, claro que é óbvio. Mas, cara, se for, no próximo cliente que você for para ele, pergunta o nome dele. Primeiro, sorri pro seu cliente. Olha ele no olho. Pergunta o nome, aperta a mão. E assim que ele acabar de falar o nome, eu chamo Jefferson. Você fala, oi Jefferson, boa tarde, bom dia. Só isso. E grava o nome do cara. E só chama ele pelo nome. Só pelo nome. Cara, faz um esforço, o máximo que você puder para chamar o cara pelo nome. Sempre pelo nome. Se você perguntar o nome do cara 3 vezes, velho, aquilo ali você já perdeu o ponto já, entendeu? Você grava o nome dele, sorri pra ele e olha no olho. Só isso. Se você conseguir fazer isso de forma natural, espontânea, sem pensar, aí você já pode se preocupar em outra coisa. Se você preocupa com isso, que eu te garanto, cara, só isso é um diferencial. Parece que é besteira, mas só isso, ó, faz um diferencial enorme. Eu costumo dar algumas dicas para os colegas que trabalham comigo, né? Só um último exemplo disso. Ele estava na minha obra, o meu cliente chegou, ele foi conversar com o meu cliente. Aí o meu cliente estava parado aqui, aí ele foi explicar alguma coisa pro meu cliente lá, meu cliente perguntou por que ia passar fundo sintético nivelador na porta. Aí ele parou do lado do meu cliente aqui assim, cruzou o braço, fez assim, olhou para cima e explicou. Explicou certinho. E parou assim, explicou. Ele chama Ronald. Aí eu falei assim, caralho, Ronald, velho, se você tivesse parado, olhado pro cara, sorrido, explicado, chamasse ele pelo nome, pô, Juliano, eu vou usar é por isso. Cara, só esse detalhezinho já cria uma conexão com o cara já confia em você mais. Isso é uma coisinha. Se você fazer só isso a partir de amanhã, pode ter certeza, você já vai ganhar mais orçamentos só por causa disso. E pessoal, para finalizar, a parte técnica aqui, ó, a gente vai ter depois aqui a aplicação do efeito cimento queimado, que é o lançamento da Cia Color aí, que lançou em janeiro. O nosso colega Edson Costa, mestre nos efeitos decorativos, vai estar aqui fazendo um workshop às 18 horas. Mas, por algum acaso, quem não for ficar aqui, ou quem quiser ter acesso em casa depois para poder ver, não é um curso, não é o do Edson Costa, mas é um curso que eu desenvolvi com o cimento queimado da Cia Color. É um curso online, gratuito, tá? São 7 aulas que a gente passa desde a preparação da superfície, preparação das ferramentas, uma introdução, falar o que é o cimento queimado, primeira e segunda demão, acabamento e faixa de preço que é praticado no mercado. Dá para ganhar em um dia, você ganha mais ou menos em uma semana, tá? Só com esse efeito, não é mentira não, dá. Se vocês quiserem ter acesso a esse curso, que eu falei assim, é online, é gratuito, tá lá, você pode ver quantas vezes você quiser, Vocês vão entrar no Facebook, vocês vão pesquisar por, escrever com azulzinho que tá melhor, vocês vão pesquisar por Clube do Pintor Profissional. Clube do Pintor Profissional. Vai ter um grupo, tá Clube do Pintor Profissional Brasil. Vocês pedem para entrar lá no grupo. O primeiro post do grupo é um link para vocês fazerem a inscrição, para vocês terem acesso a esse curso. Só vai precisar do seu nome e do seu e-mail, só, mais nada. Eu vou te mandar um e-mail com o link desse curso, tá? Aí, cara, e-mail do Hotmail costuma dar problema, tá? Se vocês conseguirem fazer um e-mail do Gmail, melhor. Vai no spam, vai na aba promoções, vai na aba social, o e-mail vai estar lá, tá? Só tem que procurar um pouquinho, mas ele vai estar lá. Acessa lá, é um curso, cara, eu produzi, assim, dei tudo de mim nesse curso e ele está 100% gratuito. 100% gratuito. Vocês vão pegar a informação, vocês vão ter que arrumar um galãozinho e treinar, para não chegar na casa do cliente e fazer a primeira parede lá. Porque quando você chegar na casa do cliente, vai ficar bom. E aí quando ficar bom, o que o cliente vai falar? Alguém vai chegar na casa dele e falar, ô, que parede legal, cara, esse negócio ficou bacana. Quem foi que fez para você isso aí? Ô, foi esse pintor aqui, cara, foi o Antônio. O Antônio foi lá em casa e fez esse negócio pra mim, ficou sensacional. Ele me atendeu super bem, é um cara educado, que cumpriu o prazo e fez certinho. Pode fazer com ele que vai ficar show de bola. E aí, a indicação e seu próximo cliente. E assim, a gente ganha dinheiros, beleza?
E pessoal, finalizar, vou falar com você, essa aqui é a minha mídia social, tá? YouTube, Facebook, Instagram, Clube do Pintor Profissional. Eu sou pintor também, assim como vocês lá. No meu canal do YouTube tem meus vlogs do dia a dia de obra e tal. É uma obra que eu estou entregando hoje até. Eu não tô lá, né? Mas a galera que trabalha comigo tá lá. São 210 metros quadrados de cimento queimado, no mesmo imóvel. Paredes e tetos, tudo cimento queimado, tudo cimento queimado. Se vocês entrarem lá no curso, lá, né? Vocês vão saber qual que é a faixa de preço. Vocês vão ter noção mais ou menos de qual foi o orçamento que eu dei, quanto que eu estou ganhando naquilo lá. E isso, eu já tenho 3 clientes esperando para fazer cimento queimado. Depois que eu terminar, ou seja, semana que vem, né? Já tem mais já. Então, achem lá, me sigam lá e tal. Se vocês, todo domingo eu estou passando algum vídeo, alguma diquinha comercial, assim, para desenvolver essa área comercial. Toda quarta-feira é um vlog do dia a dia de obra, né? Mostrando ali que a gente vive dentro de obra realmente. E na sexta-feira eu falo de alguma ferramenta, ou então falo de alguma tinta, alguma coisa assim, alguma diquinha lá. E é isso aí, pessoal. Como eu termino os meus vídeos, Fernando Freitas ficando por aqui. Fiquem todos em paz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas? Não, Maicon, pode falar, rapidão. Só um segundinho. Cadê? Onde eu deixei o microfone? Tá aqui. Tá aqui, né? Tá ligado. Tá ligado, só falar altinho. Eu queria, um conselho para quem está começando a partir do zero. Aham. Pode falar, Maicon. Mas que tem o sonho de se tornar um profissional. O objetivo é esse. Melhorar, como você falou, né? Você procurar. Fala um pouquinho mais. Eu mesmo colocando um método, não, eu fiz um lento para fazer mais rápido. Sim. Eu consigo ajudar para mim, estou começando do zero agora, mas o meu sonho é um dia me tornar tão bom quanto vocês. O conselho que eu tenho para você que está começando agora é foco. Foco. Igual você não precisa ser bom em tudo. Você tem que ser bom, cara, igual pintura lisa, repintura, não sei o quê. Vê o cliente que você está atendendo agora, entendeu? Ah, eu estou atendendo esse nicho de cliente. Cara, qual que é o tipo de trabalho que você está fazendo? Tá, tô fazendo mais repintura. Cara, seja o melhor cara da repintura, entendeu? Cara, nossa, mas você faz da melhor forma possível, atende o seu cliente da melhor forma possível, porque aí você vai ganhando autoridade, você vai ganhando credibilidade, você ganha experiência, entendeu? E nisso, você começa a lotar a sua agenda sabendo pouca coisa. Você não precisa saber tudo para lotar a sua agenda, você não precisa saber tudo para ser um empreendedor de sucesso. Entendeu? Você tem que fazer o que você faz bem feito. Você tem que gerir a sua empresa de pintura bem, né? Saber seus custos, saber essas coisas e tal. E nisso é uma caminhada, entendeu? Você não vai... Cara, não adianta você querer sair daqui e dar um pulo lá na frente. Não rola, entendeu? Se você fizer isso, tem uma possibilidade muito grande de você não conseguir, você se frustrar, entendeu? E você falar, isso não é pra mim, não. Só que às vezes é porque você quis dar um passo maior que a perna, entendeu? Então eu falei com você, e sempre buscar se desenvolver, buscar se desenvolver a parte técnica, né? Buscar novas técnicas, buscar novas coisas, se desenvolver igual. O cimento queimado está muito em alta agora. O curso online lá é uma pedida muito boa, porque, cara, sai muito. Tem uma coisa que chama demanda reprimida. O que é, cara? Tem mais gente querendo do que gente sabendo fazer. Sabendo fazer, tipo, bem feito, né? Jogar a massa na parede, qualquer um ator faz. Fazer bem feito, entendeu? Então, é um mercado, você vê uma tendência assim, pô, vou investir nisso aí. E aí você investe e aprende, mas um passo de cada vez. Não quer aprender, mas eu vou aprender essas 20 coisas uma vez. Não, você não vai aprender, vai dar ruim, entendeu? E você vai se frustrar e vai dar ruim. Então, vai devagarzinho, vai no passo a passo, com foco, que você vai ter sucesso e vai ganhar dinheiro. Beleza? Fernando, muito obrigado. Uma salva de palmas pro Fernando de novo. Obrigado, Fernandão. Obrigado pela oportunidade, cara. Eu que te agradeço, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam.